Olá, eu sou o Cláudio, eu sou o youtuber da terceira idade. Eu tô indo para o college e eu quero, no caminho, contar para vocês como foi a ida para o Brasil. Que quem segue a gente no Instagram, eu comentei que estive no Brasil e muita gente falou, cara, conta como foi a experiência, como foi a sensação de ir pro Brasil. E se eu não achasse que fosse interessante, eu não gravaria esse vídeo, mas acho que vale a pena compartilhar sim. Então, eu tive que ir ao Brasil na última semana de outubro para um compromisso profissional. Então não foi a passeio e teve que ser muito rápido, porque eu estava no meio do semestre aqui do college. Então eu não poderia enrolar, porque ia perder muita aula e aqui as pessoas não brincam com aula, né? Então eu fui lá na última semana de outubro e a primeira coisa que eu já notei de diferença e que eu preciso compartilhar com vocês é a seguinte. Eu fui a gente veio para o Canadá há 8 meses, 9 meses agora, né? Direto, né? São Paulo, Toronto. E não passamos por nenhum outro país. E dessa vez eu fui para o Brasil através de Houston. E aconteceu que a primeira coisa que eu percebi é que passar pelos Estados Unidos indo para o Brasil é um porre. Por quê? Porque o tanto de inspeção que eles fazem na bagagem, na alfândega. Imagina você ter que passar na imigração 2 vezes, né? Tanto na imigração americana quanto na imigração canadense. Mesmo que você vá fazer só uma conexão para os Estados Unidos, você tem que dar uma satisfação, né, para eles. E mesmo que você está de conexão, tanto na ida quanto na volta, você tem que abrir sua mala várias vezes. A minha mala foi inspecionada na ida, na volta, na conexão. E quando eu cheguei e peguei minha mala despachada, tinha um papelzinho lá dentro. Ó, essa mala foi inspecionada. E por curiosidade aqui, confiscaram meus cafés que eu trouxe do Brasil. E por algum motivo agora não pode mais, mesmo que seja só de passagem pelos Estados Unidos. Os americanos pegaram lá meus cafés e eu não pude trazer, que eu comprei lá. Bom, muita gente perguntou, e aí, como é a sensação, como é que é o negócio de ir pro Brasil? E eu queria até compartilhar com vocês um erro que a gente cometeu, que eu me arrependo muito antes de ter vindo aqui pro Canadá de vez, de mudança. Quando o nosso plano, o projeto já estava bem encaminhado, o visto já estava na mão, as passagens compradas, a gente já estava tudo pronto para vir, nos últimos meses de Brasil, eu também, a Isabela também, a nossa família, a gente meio que desistiu do Brasil. Sabe como é que é? A gente já não queria, a gente já não tinha muito interesse nas coisas, tudo tava ruim, reclamava de tudo. Ah, isso aqui é coisa de brasileiro, isso aqui é coisa do Brasil, etc. E agora quando eu estive lá em outubro, eu percebi, poxa, mas por que eu reclamei tanto, né? O Brasil não é tão ruim assim, como a gente pinta quando tá no projeto de vir pra cá. Porque a gente acaba virando convertidos, lavagem cerebral, a gente vira testemunha de Canadá e tudo assim, não, porque no Canadá, ai não, isso no Canadá. Mas cara, o Brasil é um país muito legal. Passou, ficou escuro. É um país muito bom. E eu gostei, porque eu tava com a impressão que eu ia chegar e ia levar um susto, sabe, com as coisas, etc. Mas assim, eu cheguei lá falei conexão no aeroporto do Rio para ir para Brasília. E chegando lá, eu realmente percebi o aeroporto do Rio, ele é muito mal cuidado, né? O banheiro é feio, tem aqueles bandos de taxistas na saída te atormentando. Eu acho aquilo cúmulo, né? Você sai do voo, tem um monte de pessoal te oferecendo táxi de maneira agressiva. Até no free shop, né? Eles colocam lá um monte de vendedores, aí você chegou de viagem, você quer dar uma olhada. Eu só tava olhando o preço, achei o free shop do Brasil absurdamente caro. E aí tava olhando assim só os preços mesmo. Aí vem um vendedor, já te entrega uma cestinha, vamos levar. Teve um até que pegou assim a cestinha, colocou um chocolate dentro. Não, tô colocando aqui pra você porque tá de promoção. Eu não queria chocolate. Isso eu não gostei, mas não é nada demais, né? Bom, chegando em Brasília, eu percebi uma coisa que eu não esperava. Eu vi como Brasília é uma cidade bonita, uma cidade gostosa, como eu gosto daquela cidade.
a gente foi direto pro Coco Bambu, comeu uma muqueca, encontrei meus irmãos, achei maravilhoso também encontrar meus irmãos. E assim, no visual, o que eu percebi mesmo, se for ter que falar assim, as diferenças, uma foi nos carros, né? No Brasil os carros são comparado ao Canadá, eles são pequenininhos, né? Então aqui, nos carros que tem aqui em volta, eu tô vendo aí uma Dodge Ram, aqui um Ford Escape, a Toyota, sei lá, SUV, não sei das quantas. E no Brasil tem muito carro pequenininho, então a hora que chegou assim, essa eu achei estranho. Outra coisa que eu acho curioso, quem mora aqui vai entender. Aqui a aparência das pessoas é muito segmentada. É assim, metade da população aqui de Vancouver é asiático, então ou é chinês, ou é descendente de filipino, coreano, um pouquinho de japonês, né? Mas muito chinês mesmo. Aí tem a turminha local aí, o canadense raiz, né, que chegou aqui há muitos anos, as várias gerações, que eles têm uma carinha meio britânica, né? Normalmente eles são loiros, do olho claro. Então é o segundo segmento. O terceiro segmento, que tem muito aqui, é indiano. Você vê muito indiano. Então, para resumir assim, a população de Vancouver, você é muito chinês, asiático em geral, um pouco de um pouco de canadense, né, e um pouco de indiano. Então assim, você vê, você bate o olho ali e fala assim, aquele cara ali é indiano, aquele ali é chinês. E aí tem as minorias, né, que somos nós brasileiros, latinos e etc. E no Brasil não, né? E no Brasil a turma é misturada pra caramba. Ih, caramba. Ai, o negócio cedeu aqui, velho. O negócio segura a câmera, cedeu. Consertei aqui a câmera, caiu o negócio aqui, tava dirigindo. Engraçado que tu com isso aqui, o povo para o carro, fica todo mundo olhando. Tá nem aí. Bom, aí foi isso. Eu achei o povo brasileiro assim, muito bem misturado, né? Coisa que a gente não se acostuma aqui nos últimos 8 meses. Hoje a gente via um povo ou outro, mas lá tá tudo muito misturado, que eu achei muito legal, muito bacana. Outra coisa que eu percebi no Brasil é a informalidade da prestação de serviço. Ao mesmo tempo que é informal a pessoa está prestando serviço, ela quer te ajudar, ela quer ser prestativa, mas ela é muito informal ao mesmo tempo. Por exemplo, chega no aeroporto lá, aquela turminha que substituiu a Polícia Federal para ver seu passaporte, o pessoal não tá nem aí, né? Aí eu fui selecionado para passar na alfândega lá, era um outro povo terceirizado, o povo nem olhou lá a minha mala. Aí você vai comprar um pão de queijo lá na casa do pão de queijo, a mulher tá te atendendo, mas conversando com a colega ao mesmo tempo ali, sabe? Meio que isso é uma coisa que aqui no Canadá não é muito comum não, sabe? Essa informalidade, né, na prestação de serviço. Então eu percebi muito isso, a falta de pressa também. Aqui no Canadá você compra uma coisa, você quer, o cara do caixa tá louco pra te liberar logo. Quem vai em restaurante que percebe, né, o garçom fica o tempo todo perguntando, quer mais uma coisa? Tá precisando de mais uma coisa? Até se não é muito indicado você ficar levantando a mão pro garçom, porque o garçom tá de olho, né, na sua mesa aqui. Então é um negócio que no Brasil eu percebi. Tipo, a gente foi no Coco Bambu no primeiro dia lá em Brasília e comemos a muqueca. Poxa, para pedir a conta foi tão difícil, a gente olhava, não aparecia garçom, aí pediu, o garçom meio que esqueceu, veio, falou, não, desculpa aí, não sei o que, enfim, aquela informalidade, né, do Brasil. Bom, eu aproveitei, falando em muqueca, eu aproveitei para comer muito. É outra coisa que eu pensei, a diferença é brutal. A culinária aqui de Vancouver, ela é multicultural, só que ela tem uma forte ênfase em culinária asiática, em função da grande imigração asiática que tem aqui. Então você tem muito restaurante chinês, muito restaurante filipino, o povo gosta muito daquelas comidas molhadas, né? Negócio de sopa com macarrão, com esse tipo de coisa aqui, eles comem muito, que eu já não sou tão fã assim. Então foi maravilhoso. Eu fui em Brasília, numa churrascaria com a minha família lá. Foi
ótimo. Outra coisa que eu gostei muito foi ter tomado uma cervejinha no boteco, na rua, o pessoal ali conversando, sabe, sem muita frescura, né? Aqui, poxa, o boteco você pede, normalmente você tem que pagar na hora, e aí você tem que botar lá a gorjeta, né? A tip, que poxa, tem que ser 15% no mínimo, e aí você não pode ter um determinado lugar do bar que você não pode sair com copo, porque é proibido. E lá onde eu tava, não, em Brasília, eu tava tomando uma cervejinha lá com os amigos, a gente levantava, ia ali na calçada, voltava, e o pessoal pode falar mais alto mesmo. Então eu achei isso muito gostoso, achei isso muito legal, também do Brasil. Deixa eu pensar o que mais. Bom, outra coisa que eu percebi foi que faltava uma semana para eleição e a turma tava doida com a eleição, muito maluca. Todo mundo só falava disso, só falava. Brasília foi 70% Bolsonaro, que foi o presidente eleito, e o 70% Ibanez, que foi o governador eleito. Então assim, a cidade já tava todo mundo meio que pensando, falando igual. Eu fui na farmácia lá comprar uma pomada pra minha esposa. E aí eu gostava de, quando eu morava no Brasil, tomar injeção de vitamina B12, né? Porque faz muito bem, vai na veia logo, joga lá em cima, etc. E aí eu fui nessa farmácia, comprei a vitamina B12, o cara falou: e aí, você quer aplicar agora? Eu falei: quero. Aí entrei lá na salinha atrás da farmácia para ele aplicar. Ele aplicou a injeção, né, da vitamina. E aí falou no final: então beleza, valeu, obrigado. E aí, domingo é Bolsonaro, hein? Pô, o cara nem me conhece. Então eu achei assim, né, aqui seria completamente inapropriado, né, um atendente de uma farmácia emitir aí a opinião pessoal, política dele. Aqui no Canadá essas coisas são mais sérias. E falando em farmácia, é outra coisa. No último dia que eu tava já pra vir pra cá, eu fui ao Pão de Açúcar. Por quê? Eu falei: cara, vou no Pão de Açúcar, tem tudo lá. Vou comprar aquelas coisas. As crianças queriam todinho, italaquinho, goiabinha. Eu e a Isabela, a gente queria farofa de milho. Bom, e aquelas coisas que a gente gosta de comprar do Brasil, né? Café e tal. E aí eu falei: cara, vou no Pão de Açúcar, porque lá não tem como errar, lá tem tudo. E aí peguei um Uber lá e fui pro Pão de Açúcar. A coisa que eu adorei, né? Uber, maravilha. Aqui em Vancouver não tem. Aí peguei lá, chegando lá, a hora que eu entrei no Pão de Açúcar, eu fiquei um pouco, aí sim, aí eu me assustei. Achei o Pão de Açúcar assim, assim, o visual, a comunicação, as embalagens, a disposição das coisas, parecia um mercadinho de chinês aqui baratinho, sabe? E pra mim, na época que eu morava no Brasil, Pão de Açúcar era coisa de barão, né? Coisa de rico aí e tal. Você quer gastar um dinheirinho a mais, você vai no Pão de Açúcar. Então eu achei ele bem, assim, fraco. Aqueles cartazes escritos com canetinha, com os preços. Enfim, o nosso mercado que atende a gente ali perto de casa, que é só atravessar a rua, é o Save On Foods. Se você comparar, ele parece um empório, né? Então a diferença é muito brutal do mercado. Isso realmente foi impactante, essa diferença. E outras duas coisas curiosas que eu queria compartilhar com vocês. Eu peguei vários Ubers, né? Eu tenho mania de puxar assunto com Uber. Na verdade, tenho mania de puxar assunto com muita gente. Aqui no Brasil, diversas vezes eu puxo assunto quando eu vejo que a pessoa é brasileira, por exemplo. Tem vezes que o brasileiro corresponde, né? Conversa, e tem vezes que ele te olha de cima a baixo, assim, ó, e sai assim de fininho, porque a pessoa não está muito disposta a conversar. E o Uber, mesma coisa, você entra, você puxa assunto, se o cara responde assim rapidão é porque ele não quer conversar, mas se ele dá conversa foi ótimo. Aí um que eu peguei, o nome dele era muito estranho. Vou tentar achar o nome dele, tirar print e botar aqui na edição do vídeo. Aí eu entrei no carro e falei: cara, da onde veio esse seu nome? Aí ele falou: não, eu sou de Gana. Negão, né? Sou de Gana. Falei: cara, você é de Gana? Como assim? Sim, eu moro aqui no Brasil, não sei das quantas. Meu irmão mora na Alemanha.
falei, pô, seu irmão mora na Alemanha, o que você tá fazendo aqui no Brasil? Aí ele me deu uma lição, cara, foi muito interessante. Eu falei, pô, Brasil é muito bom, Brasil tem tudo. Brasil é um país muito bom, tem muita coisa, etc. Então, assim, é referência, né? Às vezes pra gente que tá no Brasil já reclamando demais, igual a gente tá, a gente não valoriza o nosso próprio país. E pro cara de Gana lá, Uber lá em Brasília, quem sabe um dia ele não assiste esse vídeo, né? Ele valoriza, não troca o Brasil por nada, sabe? Adora morar no Brasil, adora o povo, adora a comida, adora... Realmente o Brasil é um país muito bom, né? Que tá passando por esse momento, mas é um país muito bom. E por fim, eu peguei um outro Uber, que eu até indiquei o nosso canal For Canada pra ele, porque eu tava indo embora pro aeroporto, e aí a minha esposa mandou mensagem: Isabela, você comprou a mandioquinha? Eu tinha esquecido, fui no Pão de Açúcar e não comprei a mandioquinha. Eu já sabia que não ia poder, que ia ter problema. Falei, cara, mas vou comprar, aí se confiscar, confiscou. Aí falei pro Uber, falei, cara, preciso separar no mercado pra eu comprar uma mandioquinha pra eu levar, porque eu moro no Canadá. Rapaz, o cara arregalou o olho assim, ó. Você mora no Canadá? Eu falei, moro. Eu tô indo pra lá também, eu vim pra Brasília, cara, carioca. Eu falei pra ele assistir, tomara que se você tiver aí, meu amigo, comenta aí. Eu dei o canal pra ele acompanhar. Aí ele é carioca, né? Eu vim pra Brasília, tô me preparando pra ir pro Canadá, tô com a consultoria, não sei das quantas. Eu achei muito curioso, cara, que assim, ele já tava também no projeto Plano Canadá, né? E quando a gente tá morando aqui, ou no projeto de vir pra cá, aparece muita gente, né? Ah, tem um primo que foi, tem um amigo, tem um conhecido. É muita gente que vem pra cá mesmo. E aí, bom, voltei pra cá, pro Canadá, trouxe as coisas, foi muito bom ter ido ao Brasil. E assim, o balanço que eu faço é pra quem tá no projeto, né? Quem tá pensando em vir pra cá. Cara, não entre nessa. Se você tá vindo aqui pro Canadá, de começar a tá nesse efeito ralo, né? Assim, nesse loop de começa a desprezar tudo que tem no Brasil. Se eu pudesse voltar no tempo, teria aproveitado ao máximo. Tem que relevar algumas coisas sim no Brasil, mas a gente tem que relevar umas coisas aqui no Canadá também, sabe? Aqui é país de primeiro mundo, tem isso, tem aquilo, mas poxa, tem tanta coisa que não tem aqui no Canadá que tem no Brasil e a gente não valoriza. Então, assim, o meu balanço foi que, poxa, foi bom para eu valorizar o meu próprio país, eu parar de falar mal, de lembrar o quanto a minha cidade, Brasília, é tão bonita, quanto é gostosa, uma cidade boa de se morar. A gente, claro, pensa em voltar assim pro Brasil. E foi isso, a história do Brasil aí. Tô chegando aqui da Langara, espero que você tenha curtido essa carona aí com o tiozão, né? O tiozão do college aí, ó, protegendo aqui para não pegar friagem. E até a próxima, pessoal. Obrigado por ter assistido aí.